No Sem Limites de hoje nós vamos falar sobre o poder do jejum. É isso mesmo, o jejum é um princípio espiritual que está na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Jesus falou do jejum e hoje na medicina está muito em evidência o poder do jejum na questão também da saúde. Então nós vamos falar sobre isso hoje no Sem Limites. Vamos começar? Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, clica aí no joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, é muito importante, né? Não vai custar nada para você, mas vai ser muito bom para a gente, para o nosso canal, para nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. E para falar desse tema hoje está aqui comigo Bispa Camille, minha esposa, e também nossa pastora e psicóloga Ana Paula. E aí, gente, jejum é bênção, né? Bênção demais. Oh, glória a Deus, como diz seu pai. Jejum é maravilhoso. É uma delícia jejuar, gente. Mas é difícil, né, gente? Só que, tipo assim, né? Só que não, tipo assim, né? Gente, o que é jejum? Essa é uma pergunta que, né, a gente escuta muito. O que é jejum? Como fazer jejum? Pra quê? Pra quê? O que pode comer no jejum? Gente, se o nome fala jejum, é porque você tem que se abster de alguma coisa. E a gente jejum é pra você ficar o quê? Sem comer, né? Inclusive, a gente tem vários vídeos de alguns pregadores falando, gente, não tem esse negócio de... Eu vou tirar isso. Jejum é ficar sem comer. É você parar de tuchar a sua barriga de comida. Essa é uma pergunta muito boa. O jejum só é válido quando é de comida? Então, vamos lá. Acho que a gente já está começando da polêmica, né? Da maior dúvida, talvez, que o pessoal tem, né? Durante muito tempo, a gente acreditou e teve essa prática. Por exemplo, a pessoa gosta muito de chocolate. Ela fala, vou fazer jejum de chocolate. Eu lembro que, quando eu me converti, eu não era casado ainda, era jovem, eu gostava muito de assistir televisão, e a televisão acabava tomando muito meu tempo. E eu lembro que eu fazia jejum de televisão, vou ficar sem ver televisão, e o tempo que eu gastava vendo televisão, eu vou ler a Bíblia, vou orar, né, vou buscar Deus. Hoje, pode fazer jejum de rede social, eu vejo muita gente fazer jejum de rede social. Tem alguns pastores que defendem que isso não é jejum. Eu não acredito nisso, eu acho que é um jejum. Mas por que eu acho que esses pastores falam, não, o jejum é você se abster de alimento, tomar só água. Isso é que é o jejum. Por que muitos falam isso? Porque também tem gente que... Só jejua coisa supérflua. O cara fica ali, vou jejuar por exemplo, de refrigerante. Ok, mas aí a pessoa toma suco, toma soda italiana, toma milkshake, toma... Acaba que não virou... Eu acredito que o jejum tem que ser um sacrifício. Você vai precisar se abster de algo que você vai sentir falta, que aquele vai ser algo que vai pesar. Se você faz um jejum de refrigerante, por exemplo, né? E aí você está tomando ali um suco, um milkshake, você não está se abstendo. Deu na mesma. Porque o jejum ele tem esse propósito de matar a carne. 6 por meia dúzia. Você precisa fazer algo que vai estar matando a sua carne. Então, por exemplo, esse jejum de televisão, jejum de rede social, traz uma desintoxicação. Você limpa a carne, você enfraquece a carne. Pode fazer jejum de sexo? Boa pergunta. Não, por que eu tô falando isso? Porque a Bíblia fala que não é jejum de sexo. Eu acho engraçado que atravessa e muda o negócio pro outro lado. Não, eu estou falando de abstenção. Então, estou falando aqui, a Bíblia fala que tem um período, quando você e o seu cônjuge forem jejuar, mas tem que ser feito em comum acordo. Ele fala assim, que você em comum acordo com a sua esposa pode deixar de fazer sexo para se dedicar à oração. Sim, e por um determinado período ainda. Mas não é um jejum. A Bíblia fala, entendeu? Então, mas tem gente que fala, vou fazer jejum de sexo.
E tem gente que fala, já tô, então. Eu nunca ouvi falar isso, jejum de sexo. Não É a pode primeira ter- vez que não. eu Eu não vejo ouvi. Eu já muitas ouvi. mulheres propondo Eu já ouvi isso, falar falando que sobre o, isso. que o homem não quer fazer o jejum, então ele não é de Deus, né? Tipo assim. Então, se a mulher já está propondo e às vezes ela não tem nem tanta necessidade, às vezes para ela não vai ser o jejum, né? É igual, por exemplo... Então quando já, nós já somos- partiu do princípio errado aí Então, que nós mas estamos o que a falando. gente está falando, isso que o Cristiano falou, é de você, né, deixar de beber refrigerante e mais bebe suco. Por exemplo, igual eu. Eu já não como carne vermelha. Eu não sou chegada em doce, essas coisas. Gosto do chocolatinho, entendeu? Mas, enfim. Não bebo refrigerante. Vai fazer 11 anos que eu parei de tomar refrigerante já, graças a Deus. Então, assim, se eu for fazer jejum... o pessoal fala, gente, vamos fazer o jejum light. A gente já escuta muito isso. Vamos ficar sem Outra coisa que comer... inventaram é o Daniel Light, né? Exatamente. Porque não, Daniel é pesado, tem gente que não consegue fazer 21 dias. Qual que é o jejum de Daniel? Daniel não comia carne, nem doces, vinho, nem manjares, só os né? Ele frutos da fala os terra. manjares, ele só comia o fruto da terra. Cereais, legumes, E lembra quando a gente frutas. chegou em São Paulo, a gente fez esse jejum de Daniel, mas a gente fez aquele jejum de Daniel bem, Daniel mesmo, que nem o ovo, nada que tivesse, por exemplo, até o macarrão que a gente ia comprar no mercado, Tinha que não olhar, tinha podia ovo. ter ovo, tinha que ser ali, ó, tudo mesmo, de Daniel mesmo. Zero de Zero. frutos de Fizemos, origem animal, né? Zero. Fizemos bem assim, raiz. Origem né? animal. E foi só Jesus, mas vencemos, entendeu? Então, quando a gente fala assim, ó, jejum de Daniel Light, por exemplo, no meu caso, pra mim não vai fazer Mas, Camille, nada. volta a lembrar, Entendeu? não existe jejum de Daniel Light Não na Bíblia. existe, gente. Não, a Bíblia Qual é o não jejum existe, que tá? existe na Bíblia? Daniel fez esse jejum, que ele só comeu frutos da terra, absteve de tudo que era de origem animal e dos manjares, que aí o que a gente considera manjar? Doce, refrigerante. Tudo que é gostoso, né? Tudo que é, Que é prazível. que é industrializado, vamos falar assim, né? Que a indústria fez a arte de juntar a gordura com açúcar, né? Que não tem na natureza. Criou um produto ali que você guarda num pacote, você leva para onde você quiser, que não estraga, que dura muito tempo, que é cheio de produto E químico, que te mata daqui a uns anos. que aquilo ali te vira um prazer, né? Então, o jejum de verdade é esse, Então, mas é o bíblico. Como eu estava falando, o que eu estava querendo chegar no ponto é que você está falando sobre as substituições e aquilo que não traz sacrifício. Para mim, não tem nenhum sacrifício eu fazer um jejum e tirar refrigerante, carne e doce. Eu já não como essas coisas. Então, o que seria, no caso, né, para uma pessoa que vamos falar que eu tenho dificuldade em jejuar. O que eu posso fazer? Qual jejum que eu vou fazer que vai ser um sacrifício para mim? Aí a pessoa tem que analisar, ver como é que é a sua vida hoje, entendeu? Então, né, na igreja aqui, a gente adotou o jejum a partir de 3 da tarde até meia-noite, só água, entendeu? Mas, por exemplo, eu não sou aquela pessoa que eu vou parar meia-noite e eu vou comer alguma coisa. Explica, Camille, você tem que explicar bem as coisas. Você lembra que nem todo mundo está assistindo está na igreja. Exatamente, São 21 dias. 21 dias de só. 3 à meia-noite. Porque fizer um dia de 3 à meia-noite, também não é... E a gente deu... Também é importante a gente falar assim, gente. Não faz efeito, a gente acha pequeno um jejum de um dia da 3 à meia-noite, porque nós já temos o hábito de jejuar. Mas se você nunca fez um jejum na sua vida, você não Isso. sabe como é, você come toda hora, você tem hábitos diferentes. O jejum que você fizer, que for sacrifício para você, você fizer de coração diante de Deus, Deus vai receber. Independente de como ele é, né? Se ele é de comida, se ele é de bebida, se ele é de alguma coisa que você faz, tipo uma rede social, uma televisão. Lembrando, né, Ana, que o jejum ele tem que ter um propósito, né? Tem que ter uma oração. Tudo é um combo, vamos falar assim. É o jejum, oração e a leitura da palavra também. Tá buscando a Deus, é só deixar de comer? Será porque que adianta? jejum sem oração é dieta, que a gente sabe, né? Todo mundo fala. Você está só jejuando, não está orando, não está, né, tendo Às vezes seu nem tempo. dieta passar fome, porque o cara jejua ali um período, depois ele come igual um maluco, porque... Engorda mais que se tivesse comido sem parar. E outro ponto importante que a Camille falou aí do propósito, quando Jesus fala lá no Sermão da Montanha a respeito do jejum, ele fala dos hipócritas, que eles jejuam para serem vistos, né? Aí eles ficam com o semblante descaído, para todo mundo ver. Aí ele fala, eles já receberam a recompensa, eles queriam ser vistos, foram vistos, acabou. Aí ele fala, não, quando você jejuar, lava o rosto, arruma o cabelo, unge com óleo, não precisa ninguém saber. E teu pai que vem em secreto, ele te recompensará. Né? Então, o jejum é algo que traz a recompensa de Deus, traz o milagre de Deus. Dentro do quê?
Primeiro, a gente vê na Bíblia Daniel vencendo, o anjo saiu do céu no primeiro dia com a resposta, mas ele encontrou resistência. E porque Daniel orou e jejuou por 21 dias, aquela resistência foi vencida. Jesus jejuou 40 dias, Moisés jejuou 40 dias, Elias jejuou 40 dias. Então, a gente vê Jesus falando com os discípulos quando eles não conseguiram expulsar o demônio que estava na vida do filho daquele homem que levou até eles. E eles perguntam para Jesus por que nós não conseguimos expulsá-lo. Jesus fala, essa caça só sai através de jejum e oração. Então o jejum ele vence o mundo espiritual, o jejum ele atrai os milagres, aquilo que está travado, aquilo que está retido. E a gente vê também o jejum de consagração, que é o jejum, por exemplo, lá da cidade de Nínive. Quando Jonas prega, fala que vai vir o juízo de Deus, o rei proclama um jejum na cidade toda, porque ele ainda fala, né? Nós não vamos comer nada e cada um deixa o seu mau caminho e a violência. Até também Esther, né? Quando Esther pediu o povo dela para estarem orando e jejuando por ela, pelo propósito que ela, né, tinha, pelo que ela iria enfrentar. Então, todos oraram, jejuaram. Até os animais jejuaram. Para estar fortalecendo. Em Nínive até os animais jejuaram, né? Que não é... O rei era meio leigo, né? Então ele falou, gente, eu já... jejuar ou não, será? Ele já mandou todo mundo jejuar. Na dúvida, todo mundo vai ser consagrado. Todo mundo vai se consagrar, né? Então, o jejum, ele tem esses dois objetivos. Vencer o mundo espiritual. Vamos colocar... pode ser dois. Vencer a carne primeiro, né? Sacrificar vencer o mundo espiritual, trazer a recompensa de Deus, os milagres e... a santificação, a consagração, você vencer a carne, né? São os dois propósitos do jejum. Vamos chamar o primeiro vídeo da internet? Pode soltar pra gente. Olha, existem dois tipos de motivações para o jejum. Existe a motivação natural, o jejum é terapêutico, o jejum cura. Hoje nós temos nobres que ganharam seus prêmios porque defenderam a saúde vinda através do jejum. Quando o ser humano jejua, ele corta a alimentação. E quando ele corta a alimentação, ou um tipo de alimentação, ele purifica seu corpo. O ser humano não vive sem ar, não vive sem água, ou melhor, vive sem água até 3 a 5 dias. Quando chega no 7º dia, os rins entram em falência. E o ser humano vive até 40 dias sem alimento. Então, quando você jejua, você corta o alimento. E o corpo agradece. Os primeiros 3 dias são dias de purificação. Então, a pessoa vai desintoxicar tanto toxinas do café, do refrigerante, dos doces. Aquilo o corpo começa a purificar. Depois o corpo começa a mudar a chave. Ao invés de buscar energia na comida, glicose na comida, glicose, vitaminas, sais minerais, ele vai começar a buscar no estoque de gordura. Por isso que a pessoa queima gordura e emagrece. Então, esse jejum terapêutico, hoje ele é praticado pelos hindus, pelos budistas, né, por pessoas que não são cristãs e por cristãos. E tem o outro jejum, que é o nosso jejum, que eu acho que é muito mais importante, que é o jejum com propósito espiritual, para mover o mundo espiritual, para receber poder, para receber vitória contra o pecado, para receber alguma bênção que está encalhada, que está presa, que os demônios, o mundo espiritual está resistindo, e você jejua, você explode aquela resistência, que foi o caso de Daniel, que jejuou para receber a palavra e a direção de Deus. Enfim, jejum com propósito é uma bênção. Agora, como jejuar? Você pode jejuar jejum intermitente, que é um jejum hoje científico muito bom. Você pode jejuar com uma refeição ou 2 por dia, quebrando à noite, ou comendo só pela manhã, ou só saltando à noite. Você pode jejuar o jejum de Daniel, o jejum dos manjares, que corta tudo aquilo que é manjar. Você pode jejuar um dia inteiro, ou 2 dias, ou 3 dias, ou 5 dias. Depende da direção de Deus, depende da sua disposição física, da sua saúde para isso. Eu sempre oriento, vai jejuar? Não é simples. Pede oração para o seu pastor. Pede direção para aquele que está te acompanhando, porque o inimigo retalia muito no tempo de jejum. Pede oração, pede cobertura e até também pela sua saúde física. Tem gente que toma remédio, como é que vai jejuar tomando remédio? Tem que saber. É possível? Mas precisa de orientação. Agora, é um grande instrumento de poder, de bênção, de força do Espírito Santo para a sua vitória. Explicação completa aí, né? Inteira. A respeito do jejum. E as opções também de jejum. As opções, o propósito, né? Mas eu queria falar do primeiro tipo de jejum que ele falou ali, que é o jejum intermitente para a saúde, né? Ele falou
dois propósitos, o propósito natural e o propósito espiritual. E aí ele falou do natural. A gente já falou até agora aqui muito do espiritual, né? Vamos falar um pouquinho do natural também, que a medicina tem descoberto, né? Cada vez mais os benefícios, né, do jejum, né? Para o organismo. De você ficar ali só na água, não comer nada. Primeiro que dá um descanso, principalmente para o intestino e para o pâncreas. E por que disso? Voltando lá no nosso antepassados, né, que o nosso instinto, qual que era? Não era comer de 3 em 3 horas. Né? O ser humano não tinha, até vinha as primeiras civilizações, até entrar a agricultura e a pecuária, isso foi de 6.000 anos para cá. Antes disso, o ser humano caçava, então tinha dia que ele não conseguia caçar nada, ele ficava sem comer o dia inteiro, e no outro dia ele tinha que caçar de novo para poder comer. Então, a gente não foi feito para comer de 3 em 3 horas. Quem inventou isso, né, gente? Quem foi a pessoa que, nutricionista, sei lá, médico, que inventou esse negócio de ter que comer 3 em 3 horas? Eu pegasse a pessoa pelo pescoço. Não, mas Tá, ok, 3 horas. Mas pôr uma coisa pouquinha, um iogurte, um trem, ok, gente. E mas saudável, né, não... Camila? O problema é a Exatamente. pessoa comer de 3 em 3 horas. Só o que ela quer. Que muita gente tem, come né? Pão, acorda de manhã, lá. Pão, doce, fruta cheia de frutose, açúcar. Geleia. A pessoa vai ali, ela exagera ali no café da manhã. Foi lá no topo, no céu, entendeu? Aí essa é a explicação. O índice glicêmico vai lá em cima, aí precisa do pâncreas soltar ali a insulina para baixar o índice glicêmico, só que isso causa fome. Aí a pessoa vai lá no meio da manhã, já está com fome. Deixa eu comer um pão de queijo aqui, uma coisinha. Aí vai lá, uma come. Frutinha. Aí almoço, come. À tarde, come. Aí chega à noite, tive um dia estressante. Vou comer de novo. Aí come antes de dormir. Aí na hora de dormir, que era a hora do organismo estar descansando, ela está ali fazendo digestão. Não consegue. Então, assim, muitas pessoas habituaram a viver. Aí começa a vir as doenças, né? Diabetes, obesidade, pressão alta, tudo fruto da... Tireoide. E quando você jejua, você dá descanso para o seu organismo. Isso tudo que eu falei, esse ciclo de uma alimentação sem ser saudável, em grande quantidade, toda hora, causa inflamação também no organismo. O jejum desinflama, desintoxica. Então o jejum, ele traz saúde, né? É só benefício. Olha como que Deus é sábio, né? Sabe que tem uma moça, uma senhora que eu acompanhava aqui na igreja, e ela tem diabetes. E ela sofria muito com essa questão da taxa. E assim que ela se converteu, ela falava: Ana, meu sonho é jejuar. Eu vejo vocês fazendo propósito, né, da equipe, da turma toda. Vamos fazer um propósito de jejum. Porque o diabético não pode jejuar, né? Não pode, cara. Não é que não pode, tem que ficar atento, olhando a taxa. E aí ela ficava com muito, assim, o sonho dela. E ela começou a fazer um jejum extremamente simples, assim. Ela comia várias vezes ao dia, acho que 3 em 3 horas talvez, e ela pulava uma refeição. E aos poucos ela foi aumentando. Eu sei que ela chegou a jejuar 2 dias inteiros. E o médico, quando ela voltou, falou: suas taxas nunca tiveram tão boas. Você teve uma melhora na sua saúde, assim. Eu nunca mais soube dela, ela daqui da igreja ainda, nunca mais soube dela passando mal de diabetes. Antes direto acontecia, ela estava a caminho da igreja, acontecia alguma coisa. Nunca mais soube dela passando mal, ela está bem melhor agora de saúde. Eu também, quando comecei a jejuar, eu tinha muita dificuldade, porque eu tinha hipoglicemia. Então, se eu ficasse 2 horas sem comer, eu desmaiava. Era assim, batata. Quantas vezes desmaiei no meio da rua, sabe aquela coisa? E aí, com o tempo também, aprendendo a jejuar devagarzinho e tal, hoje, assim, eu fui curada, né? Não, Deus fez um milagre. Eu não sei qual é a explicação médica, com certeza existe, mas Deus trouxe isso. Então, mas essa, como Ana, é bom. A médica estava explicando, quando você começa a jejuar e também ter uma alimentação mais saudável, o organismo começa a mudar, porque antes, a pessoa que ela come muito açúcar, muito farinha branca, muito carboidrato, o que acontece? O índice glicêmico vai lá em cima, o organismo solta a insulina para equilibrar, e o organismo entende o quê? Principalmente quando a pessoa come e vai sentar para trabalhar, vai sentar para assistir televisão, o organismo entende que, poxa, ela não vai gastar essa energia agora, eu achei que ela consumiu isso tudo de energia para poder correr, para poder... então vou armazenar. Aí o organismo começa a armazenar em forma de gordura. E
você vai ficando com aquela gordura acumulada e dá-lhe carboidrato, dá-lhe açúcar, que é uma fonte de energia muito mais fácil do organismo absorver, muito mais rápida, né? E que vai te gerando mais desejo de comer aquilo. Quando você começa a jejuar, o organismo troca, ele começa a consumir aquela energia que está ali armazenada em forma de gordura. Gastar. Ele começa a gastar a gordura que está ali armazenada. Por isso que a pessoa que faz jejum, ela perde medida rapidinho. Porque você tem reserva. Porque você tem reserva. E quando você gera energia com gordura, proteína, essas coisas, fibra, sais minerais, vitamina, quando você gera energia com a gordura e a proteína principalmente, você não precisa da glicemia, do seu índice glicêmico não sobe, você não precisa da insulina e seu organismo vai se habituando com aquilo, seu cérebro vai habituando. E aí você começa a não desmaiar mais, a não passar mais mal. Ah, que interessante. Né? Porque o organismo começa a usar uma outra fonte de energia. Né? Tem um relato científico de um homem que ele jejuou 382 dias. Não, que jejuou um ano, não foi? Quase um ano. Dá mais de um ano. Que tomou só suplemento e água, não foi esse? Só suplemento e água, Uau. com acompanhamento médico. Mas ele tinha muito gordura, ele perdeu 125 quilos nesse período. Mas ele media lá, o índice glicêmico dele dava 20. E ele pedalando, indo para a consulta. Qualquer um de nós que chegar em 20, a gente desmaia, igual você desmaiava. Menos do que isso, 40, 60, a gente já desmaia. O dele ficava lá embaixo. Por quê? Porque o cérebro dele, o organismo dele se habituou, né? Então, assim, quando a gente começa a jejuar, e igual vocês falaram, faz uma refeição, depois tira 2, depois 3, depois um dia inteiro, depois 2 dias. Com acompanhamento médico até, quem puder, né? A gente está falando errado, a gente está falando índice glicêmico aumenta. O que aumenta é a glicemia. O índice glicêmico é o que o alimento tem. Isso, a glicemia que a gente mede. Perdão aqui, né, gente? Nós não somos médicos, a gente está falando... de uma maneira falando errado. amiga. Deixa eu ver aqui, peraí. É a glicemia, né? Quando você mediu a glicemia dele estava abaixo. Então, é a glicemia, não o índice glicêmico. Isso. Então, assim, então o jejum ele tem muito benefício. E fora a questão emocional também relacionada ao autocontrole, né? Porque quando você jejua, você está se forçando ali, você começa a ter um autocontrole. Então, por que muita gente ansiosa come demais? Porque ela não tem o controle. Está comendo as emoções, né? Exatamente. Ela sabe que aquele alimento ali vai fazer mal para ela. Ela sabe que às vezes ela vai até passar mal depois de comer aquele alimento, mas ela segura ali, né? Tem um livro aí, Aninha, para você falar. É um livro que hoje está falando de quê? De propósito, né, gente? Propósito e Felicidade, do Bispo Robson Rodovalho. Esse livro é incrível, te ajuda a encontrar o seu propósito e assim encontrar a felicidade, né? Para suprir esse vazio que está aí dentro, essa ausência, Deus vai suprir toda a falta através do seu propósito. Então, passa lá na SBE, adquira esse livro que vai ser bênção para a sua vida. É isso aí, você adquire esse livro e vários outros títulos no site sbshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet. Agora, um bom jejum é de 24 horas. Um bom jejum. Uma vez por dia, tu tá fazendo algo no corpo que chama-se autofagia. O corpo tem a capacidade, quando ele para de comer, se reagrupar. A autofagia, comer a si próprio, a autofagia, consegue eliminar a peça estragada da célula, cara. Não deixa nem ter câncer. O jejum é a melhor arma para diabético, é a melhor arma anti-câncer, é a melhor arma para emagrecimento. Não existe nada igual. Agora tem que saber fazer. Agora, eu quero fazer um jejum leve, sem medo nenhum, sem preocupação nenhuma. Faz um de 12. Parou de comer 12 horas, deu uma pausa pro corpo, descansou o organismo, deu pausa pro pâncreas. Todo mundo descansou aqui. Na verdade, ele vai rejuvenescer. Então, assim, ó, eu dei 12 horas de descanso pro meu corpo. 12. Baixou triglicerídeo, baixou gordura, baixou açúcar, baixou tudo. Eu tô super saudável. Posso jantar à noite. Depende da hora que eu janto, depende da minha atividade física. Mas, assim, ó, depois dos 40, a melhor sacada é sopa. Sopa? Isso aqui é um cálculo nutricional. É um exemplo. Comi uma sopa. 45 até 1h30 tá digerido. Ok. Fechou? Comi um ovo. Mesmo tempo. Comi um bife. 3 horas. Comi uma pizza. 8. 8 horas. 8 horas. Olha, então ele está falando ali dos benefícios do jejum, naturalmente falando, né? E realmente tem muitos benefícios. Né? Assustador essas horas aí, hein? Pessoa, a pizza, 8 horas. Não, eu já vi gente, que foi cobrar, que foi entregar o jejum. A pessoa veio tomar sopa, igual o nosso amigo falou ali, foi comer uma comida mineira. Não, que delícia, imagina. Eu falei, meu Deus, porque
pesado, entendeu? Então, o psicólogo falou assim, né, que a carne 3 horas, né, que ele falou. 3 horas. E um pedaço de pizza 8 horas, gente. É muito tempo para você ficar com o seu organismo. Por quê? Por causa da farinha branca, como o Cristiano falou. Entendeu? Agora, você vai quebrar o seu jejum, seja inteligente. Quebra, agora ele falou, né? Coma uma sopa, uma coisa leve, coma uma proteína, uma salada, ou omelete, ou um bife de frango, ou de peixe. E com a idade muda muito também, Nossa, né, Camila? O jovem, muda muito. Acho que ele tem o estômago mais forte, né? Ele Ontem come sua mãe ali. vai fazer um mexidão lá em casa. Eu falei, meu filho, quantas pessoas vão comer aí? eu olhei assim e falei, meu Deus. Jovem come muito, entendeu? Então, assim, né, come tarde da noite, come muito. Então, assim, né, tem que tomar cuidado, gente. Né? Comer muito, assim, no final do dia, já perto de dormir. Assim, igual o Cristiano falou, em vez de você descansar o seu corpo... O ideal é a última refeição ser até no máximo ser 8 horas, saudável, né? E ser 3 horas antes do horário que você vai dormir, pelo menos, né? Que aí dá tempo de fazer a digestão. Gente, espero poder ter ajudado você aí a adotar essa prática na sua vida, né, do jejum, que o jejum possa te fortalecer, que o jejum possa fazer você crescer. Gostou do nosso conteúdo? Clica aí no joinha, deixa o seu like. Não é inscrito ainda? Se inscreve aí no nosso canal. Quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Como faz, Bispa Camille? É só você entrar em saranossaterra.com.br. Lá você vai na aba Igrejas e você vai encontrar os endereços, os horários de cultos e os nomes dos bispos e pastores de todas as igrejas Sara Nossa Terra do Brasil e também qualquer lugar do mundo. Então, onde você estiver, é só você clicar e ser mais que abençoado indo visitar qualquer uma de nossas igrejas. É isso aí. Chegamos ao final de mais uma edição do Sem Limites. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fica na paz.